Oiê! Hoje eu vou falar sobre A Menina Submersa, da Caitlin Kiernan. Bom, como eu cheguei na Menina Submersa? Já falei pra vocês nos outros vídeos, né, que eu vi as resenhas da Denise Mercedes, do Oceanos de Literatura, e da Tati Dantas, do No País das Entrelinhas, e eu fiquei muito interessada. Inclusive foi a D que me emprestou, essas marcações são dela. E eu gostei bastante do livro. Do que ele trata? Ele é um livro narrado em primeira pessoa e algumas vezes em terceira pessoa. E ele conta a história da Imp, ou India Morgan Phelps. Eu adorei esse nome, achei tão sonoro. E a Imp vai contar a sua história aqui. Ela vai dizer que é uma história de fantasmas, mas esses fantasmas, na verdade, são seus medos, suas aflições, seus anseios e suas obsessões. A Imp é esquizofrênica, ela também era filha e neta de esquizofrênicas. E é muito interessante porque a escrita dela é uma escrita onde essa condição psicológica, psiquiátrica fica muito patente. Porque a gente nunca sabe muito bem o que é fato e o que é delírio. Inclusive ela vai dizer, a história que eu tô contando, gente, é uma história real, uma história verdadeira, na verdade ela fala, uma história verdadeira, ainda que não factual. Porque ela não sabe muito bem diferenciar o que é delírio do que é verdade. E porque aquilo que é alucinação acaba interferindo na maneira como ela sente, na maneira como ela reage às coisas que ela sente, as pessoas com quem ela se relaciona, né? Então elas têm um efeito sobre ela e sobre a maneira como ela vai agir. E eu achei a solução que a autora deu aqui para retratar o delírio, a alucinação, a crise de uma pessoa esquizofrênica sensacional. Assim, é um livro que te magnetiza, né? A Tati, quando eu falei pra ela que ia ler esse livro, ela falou, eu acho que você vai se apaixonar pela Imp como eu me apaixonei. E sim, eu me apaixonei, assim, eu consegui criar uma empatia muito grande com o personagem. E sim, muitos pontos pra autora por isso, sabe? Porque você fica magnetizado mesmo, você fica comovido, você entra na história da Imp, que é uma história muito louca, assim, é meio difícil pra mim dizer sem dar spoilers. O que a gente sabe, o que pode ser dito mais ou menos, sem estragar a história, é que a Imp tem uma obsessão com o quadro da Menina Submersa, que é um quadro que ela viu quando ela fez 11 anos, a mãe dela levou ao museu em comemoração, né, do aniversário, e ela viu esse quadro que ela achou muito sombrio. Só que uma série de fatos na vida dela vai acontecer depois e ela vai estabelecer uma relação entre esses fatos. Que não é uma relação, a gente sempre fica desconfiado, né, conforme tá lendo, de que isso tudo é fruto da imaginação dela, de que ela tá imaginando, de que ela tá delirando, de que não existe real relação entre essas coisas. Acontece muita coisa absurda nesse livro. Ela tem uma série de obsessões com figuras mitológicas, então assim, sereias, lobos, e tudo isso meio que se liga, que se concatena, né, com essa obsessão do quadro e com os seus medos. E é muito, muito curioso. Enfim, é um livro muito impactante. Mas eu preciso dizer que, assim, no final do livro, se a gente fosse dividir o livro em 3 partes, eu acho que os 2 primeiros terços desse livro são realmente muito bons. Eu tive um pouco de problema com o fim do livro. Em primeiro lugar, porque assim, a autora ela vai fazendo, acho que num crescendo, a evolução do estado mental da Imp. Né? Então a Imp conversa consigo mesma, né? A narrativa é uma narrativa que comenta a própria narrativa. Então a própria Imp, você tem a Imp que está narrando a história, que é a maior parte do livro, e você tem a Imp que fala com a própria Imp. Então ela fica, você tá mentindo, você tá procrastinando, né? Então ela fica criticando a própria autora, é um texto autorreferente, ela fala, eu disse aqui isso, mas é mentira, porque eu já tinha dito aquilo na página tal. Isso é muito interessante. Mas a personagem vai ter uma crise, assim, muito violenta num determinado momento do livro.
E a maneira que a autora constrói esse caminho até essa crise é muito boa. Só que no final do livro, a gente vai ter novamente uma outra maneira de representar essa crise, que eu não diria que foi desnecessária, mas talvez ela acabou sendo um pouco... Você acha que sobrou? Assim, eu acho que no fim do livro, duas coisas me incomodam. Uma é mais uma maneira que a autora tenta criar para demonstrar essa cisão mental da personagem. É difícil falar que isso é entregar o livro, tá? Especialmente porque é na parte final. Mas assim, acho que o livro poderia ter acabado antes, sabe? Então acho que no final tem alguns recursos formais para mostrar o delírio da autora que poderiam, ser suprimidos ou ser mostrados de uma maneira menor, eu não sei. Eu achei que eles não tinham a força dos primeiros, assim, da parte inicial e do meio do romance. E uma outra coisa que também me incomodou é que há de fato um mistério aqui envolvendo uma das personagens com quem a Impi lida, que é uma das histórias mais absurdas do livro e que é uma história que tem um espaço muito grande no livro, e que no final há uma explicação para essa história, para o aparecimento desse personagem, que a gente passa o livro todo naquela coisa meio ambígua. Ela sonhou, ela delirou, isso aconteceu ou não? E eu achei que a resposta, além dela ser uma resposta que tentou ser um tanto lógica em algum sentido, ela, mesmo tentando dar uma explicação lógica para isso que parecia que era uma questão ambígua, ela soou absurda, assim, ela passou inverossímil, né? Então, assim, eu acho que a autora poderia ter respondido essa questão final em relação a essa personagem de maneira ainda mais ambígua, porque eu acho que o texto teria se mantido mais forte, assim, com essa dúvida. E quando ela tenta resolver a dúvida, tipo, gente, aconteceu isso com ela passou por tudo isso, pensou tudo isso, assinou tudo isso, por que aconteceu isso? Aí eu acho que fica delirante demais, porque por que essa coisa absurda vai acontecer justo com ela, justo com essa pessoa que tinha essas obsessões, sabe? Então, assim, me soou um pouco forçado. Eu acho que o que eu tô falando tá fazendo o menor sentido. Tá super confuso, mas assim, é difícil. Se eu começar a contar tudo que acontece aqui, eu acho que perde um pouco a força o romance, sabe? Mas assim, eu tava muito inclinada a dar 4 estrelas, mas eu dei 3, por causa desse problema no final. E assim, gente, pode não ser um problema. Eu vi aqui que a Caitlin Kiernan é uma autora que ela tá muito associada à ficção científica, fantasia dark. E assim, eu não sei o que é fantasia dark, mas eu acho que de repente a Caitlin Kiernan tá associada a talvez um gênero de literatura de mistério, assim, que eu talvez não esteja acostumada. Mas assim, eu confesso que eu, como leitora talvez genérica do livro, achei forçado o final, assim, não me convenceu completamente. Enquanto ele tava ambíguo, eu tava achando ótimo, eu tava achando que a coerência interna tava se mantendo, assim. Quando ela tenta explicar, eu achei meio, né, não sei. Então dei 3 estrelas, mas eu acho que vale a pena a leitura. Eu gostei muito da escrita da Caitlin Kiernan. Uma coisa que tem aqui que eu adoro quando tem romance são referências artísticas. Aquele romance que você conhece vários outros livros, várias outras músicas e várias outras pinturas por causa do livro. Ela faz uma série de citações interessantes aqui, eu adoro isso. Então eu recomendo assim, ainda assim, tá, gente? O final não me convenceu, mas pode ser que agrade outros leitores, né? Não sei. Eu acho que a maior parte do livro é muito boa, então vale a pena se liga. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Boas leituras!